Hoje eu quero falar sobre uma das características das pessoas que vivem acima da mediocridade: humildade. E a nossa referência, como sempre, vai ser Jesus, Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha só o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você precisa entender o que é orgulho antes de entender o que é humildade. E eu quero aqui dar uma definição de orgulho segundo Júlio Chavantes. Ele diz assim, olha: o orgulho é o homem transferir o centro do seu pensamento e de suas afeições do Criador, que é Deus, para si mesmo. Eu vou repetir. Como eu gostaria de falar isso para todas as pessoas que não estão vivendo acima da mediocridade. O orgulho é o homem transferir o centro do seu pensamento e de suas afeições do Criador, que é Deus, para si mesmo. Pode-se dizer que o orgulho é a atitude da pessoa que se coloca acima do que ela realmente é. Ora, o que é humildade? Humildade vem de humus. Presta atenção, humildade vem de humus, que quer dizer terra, da onde veio a nossa palavra humano. Sendo assim, nós podemos afirmar que a pessoa humilde é aquela que tem consciência da sua verdadeira essência, terra. Então, olha, humus, humano. Então, terra, humus, humano. Humildade é quando se tem consciência da nossa verdadeira essência, terra. Terra, nós vemos da terra. As pessoas humildes reconhecem a sua incapacidade ao contemplar a grandeza, a santa majestade e o superabundante amor de Deus em contraste com sua pequenez, limitação, culpa e total inaptidão quando separadas da graça divina. Isso está muito claro no Salmo de número 113. Humildade é quando eu reconheço a minha pequenez diante da grandeza, da majestade de Deus. Segundo um grande pensador, humildade é o olho que vê tudo menos a si mesmo. Eu gosto disso. Humildade é o olho que vê tudo menos a si mesmo. Sabe, alguém perguntou para Moody, aquele grande evangelista, alguém perguntou para ele: o senhor está dizendo que a pessoa humilde não pensa muito acerca de si mesma? Sabe o que ele respondeu? Não digo que a pessoa humilde não pensa nem um pouco sobre si mesma. A pessoa humilde não sabe que é humilde. A humildade não tem consciência de si mesma, ou seja, a pessoa humilde não sabe que é humilde. É essa humildade que faz com que o cristão não seja rígido, nem pesado, mas simples, descontraído, alegre e honrando sempre a Deus e mostrando-se útil às pessoas. Você acha que foi por acaso que Jesus começou o Sermão da Montanha dizendo bem-aventurados humildes, Mateus 5:3, bem-aventurados humildes? Presta atenção, ele começou com humildade, porque a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Preste atenção, guarde isso, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Só os humildes são sensíveis, só os humildes são mansos, só os humildes são justos, só os humildes são misericordiosos, só os humildes são limpos de coração, só os humildes são promotores de paz, só os humildes aceitam ser perseguidos por causa da justiça. Agora, uma pergunta: como a humildade se manifesta na vida de um cristão?
Como a humildade se manifesta na minha vida, como a humildade se manifesta na sua vida. Veja o que escreveu o filósofo Ralph Waldo Emerson. Ele disse o seguinte: o grande homem está sempre disposto a ser pequeno. A grande mulher sempre está disposta a ser pequena. O grande homem sempre está disposto a ser pequeno. Quando Jesus tomou a toalha e a bacia com água e passou a lavar os pés dos seus discípulos, lá em João capítulo 13, ele estava nos ensinando como a humildade deve se manifestar no viver diário. Deixa eu colocar para você aqui por que a humildade é imprescindível, é fundamental, é determinante, é necessária. Por quê? Primeiro, o cristão humilde tem um coração de servo. O cristão humilde tem um coração de servo. Eu gosto daquele pensamento que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Talvez foi por esta razão que Jesus afirmou: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Marcos 10:45. O cristão humilde aceita um lugar inferior àquele que merece. Eu vou repetir. O cristão humilde aceita um lugar inferior àquele que merece. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus assumiu o lugar do menor escravo da casa, tarefa obrigatória do servo mais inferior. Humildade também significa transferir a honra e assumir o lugar inferior para ser honrado por Deus. Eu vou repetir, gente, como eu gosto desse assunto aqui. Humildade também significa transferir a honra e assumir um lugar inferior para ser honrado por Deus. Filipenses 2, versos 7 ao 11. Será que você já entendeu isso? Talvez você esteja passando por um momento onde Deus está trabalhando o seu coração em relação ao orgulho e querendo revestir você de humildade. O cristão humilde considera o próximo como sendo o primeiro em relação a si mesmo na fila da história e tem a coragem de servir aos iguais. Vou repetir. O cristão humilde considera o próximo como sendo o primeiro em relação a si mesmo na fila da história e tem a coragem de servir aos iguais. Sabe, não é difícil servir aos superiores, pois estes podem recompensar as pessoas e promovê-las. Não é difícil servir os inferiores. Isso dá uma sensação de domínio, de superioridade sobre eles. Difícil é servir aos iguais pelo simples prazer de servir. Em quarto lugar, o cristão humilde está livre do orgulho porque nele reina o amor. E no amor não há humildade. A humildade ou mansidão é expressão de amor. A humildade e mansidão é expressão de amor. Ou seja, só é livre quem sabe amar sacrificialmente o próximo. Só é livre quem sabe amar sacrificialmente o próximo. A sensibilidade é incompatível com o orgulho. O orgulhoso, ele não é sensível à dor do outro, porque ele só pensa nele. Todo orgulhoso é extremamente egoísta. Quando você lê Lucas 10 sobre a parábola do bom samaritano, você vê o bom samaritano se colocando no lugar do homem caído para sentir o que aquele caído à beira do caminho estava sentindo. Por isso, ele o socorreu. Ele foi um canal da bênção de Deus em função de uma necessidade extrema do outro. O cristão humilde vive na dependência da graça divina. Quando a Bíblia fala de humildes de espírito,
refere-se àqueles que, mesmo tendo, não se deixam possuir por aquilo que eles têm, sabendo que tudo vem de Deus e que são apenas mordomos, gerentes. O cristão humilde não é hipersensível, nem se ofende com facilidade. Sabe, uma das evidências do orgulho, ou uma das evidências de que o orgulho ainda domina o coração de uma pessoa, é a hipersensibilidade. Se você é uma pessoa que se ofende facilmente, que se entristece facilmente, se você é uma pessoa que facilmente fica assim frustrada, ferida, machucada, vai para casa entristecida, o seu problema é orgulho. Toda pessoa muito orgulhosa, soberba, ela é hipersensível, casquinha de ferida. Isso é muito sério. Eu sempre digo que o cristão tem que ter pele grossa, coração mole e mente expandida. Pessoas muito sensíveis que facilmente se ofendem, têm dificuldade demais de se relacionar com os outros, não param em nenhuma igreja, nem constroem amizades duradouras por causa do seu orgulho e da sua hipersensibilidade. O cristão humilde enfrenta a crítica com tranquilidade e afabilidade. O cristão humilde mede a si mesmo pela real medida da graça divina e não se põe acima nem abaixo do que realmente é. O cristão humilde tolera desfeitas, insultos e acusações falsas por causa de um propósito superior. O cristão humilde sabe reconhecer o sucesso de Deus na vida do outro, por isso ele não tem problema com inveja. O cristão humilde aceita a ajuda dos outros. A minha pergunta é: nas suas atitudes, comportamento, fala, se percebe humildade? Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que o Senhor nos ajude a ter discernimento e a viver uma vida com o coração revestido de humildade, para que o nome do Senhor em nós seja glorificado e nós vivamos acima da média, acima da mediocridade. Pessoas excelentes são pessoas humildes, à semelhança de Jesus. Vamos orar? Você já colocou o nome da pessoa aqui? Você já colocou o nome da pessoa aqui? Então, da pessoa para a qual você vai orar, seu amigo, sua amiga, um casal, uma moça, um rapaz, um jovem, coloca o nome aqui. Nós estamos orando por 12 pessoas. E hoje eu quero orar pelo meu amigo Júlio Vertulo. É tempo de buscarmos ao Senhor, aonde quer que você esteja, no carro, no hotel, em casa, fazendo uma caminhada, na academia, aonde quer que você esteja, seja no trabalho, no Uber, no caminhão, no táxi. Vamos orar no ônibus, no avião. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido e eterno Pai, Pai de amor, Pai de toda graça e misericórdia. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão comigo e querem viver acima da mediocridade. Pessoas que não aceitam viver menos daquilo que o Senhor preparou, planejou para nós vivermos. Oh, eu oro para que todos aqueles que estão aqui comigo nesta jornada vençam o orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância. Dá-nos um coração semelhante ao de Jesus, um coração revestido de humildade. Jamais permita que o orgulho nos domine, nos governe, nos oriente, nos leve. Nós queremos ser orientados por este sentimento de humildade. E que nas nossas vidas o Teu nome seja exaltado, glorificado, bendito para sempre. Que no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder, possam ver um coração revestido de humildade. Nós queremos a semelhança do Senhor, viver no estilo de vida que glorifique o nome do Senhor e que sejamos um canal da Tua bênção e da Tua graça
sobre a vida de muitos. Senhor, eu oro pelo meu amigo Júlio Vertulo. E junto com o Júlio Vertulo, eu estou orando para todos aqueles que colocaram o nome de uma pessoa e por estas pessoas que eles lembraram de colocar o nome aqui. Quantas pessoas precisam de um milagre? Senhor, eu quero orar pelo meu amigo Júlio Vertulo. Que a tua bênção esteja sobre ele, que a tua graça esteja sobre ele, que a tua bondade esteja sobre ele, que o teu amor esteja sobre ele. Cerca-o com uma muralha de fogo sempre, intransferível, impenetrável. Abençoa sua vida emocional, espiritual, sua saúde física. Abençoa sua esposa, seu casamento, sua família. Abençoa, Senhor, seus empreendimentos, seus projetos, seu ministério, a igreja, sua responsabilidade. Eu oro, Pai. Eu oro para que o Bispo Júlio continue sendo um canal da tua graça, da tua bondade, do teu amor. E que ele seja sempre uma inspiração. Uma inspiração como pai, como marido, como filho, como genro, como pastor, como amigo. Senhor, a tua bênção sobre o Bispo Júlio. A tua bênção sobre a Rosana, o Felipe, o Pedro, o João. Senhor, o André, todos os nomes que aqui estão, eu rogo a tua bênção sobre cada uma destas pessoas que foram colocadas. O nome aqui, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu abençoo. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Preste atenção. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém chuta cachorro morto. Se estão jogando pedra em você, se estão falando muito de você, e você tem consciência de quem você é em Deus, está cumprindo a vontade de Deus, não se turbe o coração, não deixe o coração ficar turbado, não aceite que isso penetre na sua alma, te desmotive e tire você do seu propósito. Deus está te levando, te conduzindo, Deus te chamou e Deus está patrocinando o teu chamado. Prossiga se você tem certeza de que está no centro da vontade de Deus, ok? Deus abençoe você. Eu quero muito que você vá para Israel comigo. Nós vamos para Israel em novembro e eu estou levando uma caravana, já vários casais já fizeram a sua reserva, já estão comigo. E você não fez ainda? Ailton, coloca aí 11 99 754 0432, tá? Se você quer participar de um evento que eu promovo chamado Celebrando Casamento, seu casamento precisa de manutenção, revisão, fortalecimento, você quer ajustar alguma coisa e quer ter um tempo de lazer, dinâmica, ministração, junto comigo, minha esposa e minha equipe, então, olha, 11 99 754 0432, são poucas vagas porque eu recebo 30 casais por vez. Então, se inscreva e vem estar conosco. Repete comigo. O céu está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Te espero amanhã a partir das 6 horas da manhã.